Mais uma vez estou aqui meditando a palavra de Deus e vou compartilhar com quem tem interesse em aprender a palavra de Deus. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez estou aqui, Senhor, para levar a sua palavra. Que o Senhor me inspire, me dê sabedoria, que o Senhor me dê entendimento para que eu possa repassar, Pai, como faço todos os dias, Pai, com o intuito, com o objetivo de quem quer ver, quem vai ouvir esse vídeo, essa pessoa ela possa se encher, Senhor, do conhecimento, do entendimento da sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos dar continuidade à história de José. Hoje nós vamos ver o capítulo 42. Começa assim. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei-lhe até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Então, entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Então, nós vimos no capítulo 41, no capítulo passado, que José, ele interpreta os sonhos do faraó do Egito e, por causa disso, pela sabedoria e pela inteligência de José ao interpretar, onde ele reconhece que a sabedoria e a inteligência não era dele, mas vinha de Deus. Então o faraó, vendo aquele jovem hebreu, aquele rapaz com tanta sabedoria, ele escolhe José para ser um governador do Egito e gerenciar toda a colheita, gerenciar todos os mantimentos no Egito, para que ele pudesse armazená-los e pudesse fazer com que houvesse prosperidade nos 7 anos de fome que iriam ocorrer, assim como a previsão dos sonhos do faraó diziam. Então José agora era governador do Egito e estava na época da seca, dos 7 anos de seca que viriam depois dos 7 anos de fartura. E essa seca atingiu não só o Egito, mas em todo o mundo, e inclusive a nação de Israel. Então aqui nós vamos ver que essa grande fome, né, que assola a terra de Canaã, lá em Israel, onde Israel e seus filhos, ou seja, Jacó e seus filhos residem, que era o pai de José. E aí ele toma uma decisão, ou seja, enviar seus filhos ao Egito em busca de alimentos. Por quê? Porque somente no Egito existia alimentos para serem comprados. Então aqui nós vamos ver que essa jornada física dos irmãos de José é mais do que não apenas por uma busca por alimentos, mas também uma jornada em direção a lições profundas sobre a providência divina e a transformação no coração do homem, no coração humano, porque eles agora iam ver o que Deus tinha feito em José para que eles não sucumbissem, não morressem de fome. Então, aqui vale ressaltar que essa situação difícil que se encontrava Israel, ou seja, Jacó e sua família, essa fome foi uma adversidade que afetou a todos, independentemente de sua posição na sociedade, ou seja, a fome veio para todos. Embora que Israel, ou seja, Jacó, era um homem de posses lá em Israel, mas a fome atingiu a todos, e isso nos lembra que em nossa jornada, na nossa vida, muitas vezes nós podemos enfrentar tempos de escassez e dificuldades. No entanto, é durante esses momentos desafiadores que muitas vezes somos impulsionados a buscar soluções e a encontrar novos caminhos. Aqui, Israel
agora vai mandar seus filhos, ou seja, tem a opção de enviar seus filhos para aquele país vizinho, o país do Egito. Por quê? Porque ele, aqui a palavra começa dizendo que ele é sabedor de que havia mantimento no Egito. Então ele começa a Israel, ele decide a enviar seus filhos ao Egito, demonstrando uma busca desesperada por uma solução para a fome, porque isso nos ensina sobre a importância de reconhecer nossas próprias limitações e buscar ajuda quando necessário. Às vezes podemos hesitar em pedir auxílio, mas a sabedoria está em reconhecer quando precisamos de ajuda dos outros. Aqui Israel estava precisando de ajuda. E a narrativa aqui também nos leva a lembrar que a jornada da vida muitas vezes nos leva a lugares inesperados. Os irmãos de José, ao serem enviados ao Egito em busca de alimentos, eles não tinham ideia do que estavam prestes a encontrar. Ou seja, eles iam encontrar o seu irmão mais novo, a quem eles haviam traído e vendido como escravo há anos atrás. E isso é um lembrete de que nós podemos ser surpreendidos muitas vezes na nossa vida por situações que não prevíamos. Eles nunca previam que isto ia acontecer, mas só para que nós possamos lembrar que a providência divina, isso são indícios da providência divina. Eles estavam com fome, porque embora a fome ela seja uma consequência natural, ou seja, a maneira como os eventos se desenrolam não é mera coincidência. Aquela fome que abateu todo o mundo, todos os países, não foi uma coisa estranha, mas foi uma coisa que aconteceu por uma providência divina, ou seja, Deus estava orquestrando os acontecimentos de acordo com o seu plano, porque a história de José é um exemplo vivo disso, mostrando como Deus e as circunstâncias aparentemente desfavoráveis surgem para cumprir seus propósitos. Aquela fome ela não apareceu em vão. Ela apareceu porque ela tinha um propósito de juntar os irmãos até José, para que eles fossem até o Egito. E aí eles continuam. No versículo 6 diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram no rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam eles: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: nós somos teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, o outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provados as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu junto em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhes José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereais para suprir a fome das vossas casas.
E trazei-me o vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acodimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir? Pois vedes aí o que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. E ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Então aqui nós vamos ver, né, que o encontro de José com os seus irmãos, né? Aqui essa segunda parte nos conduz a momentos emocionantes e dramáticos da narrativa bíblica. À medida que esses irmãos de José foram enviados por seu pai, Jacó, em busca de alimento no Egito, finalmente eles estão ali diante do governador daquela terra, sem saberem que aquele homem, aquele governador, tratava de seu irmão perdido. Então aqui nós vemos que aqueles irmãos de José, eles nunca imaginavam que eles estavam diante do seu irmão. E é importante notar que a intensidade das emoções envolvidas nesse encontro, porque José agora era um homem de grande autoridade no Egito e ele disfarça sua identidade, ele não se revela quem ele é. Ele fala com seus irmãos de forma dura, acusando eles de serem espiões, colocando eles numa prisão vulnerável, porque essa atitude foi uma parte de José, ou seja, José utilizou isso, falando com eles asperamente, colocando eles nessa prisão, para testar a sinceridade e o arrependimento de seus irmãos. E ele ouve que os seus irmãos refletem sobre isso, né? Porque eles dizem assim, no versículo 22, Rúben diz: não vos disse, não pequeis contra vós? No versículo 21 diz assim: disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava. Então eles começam a lembrar do que eles fizeram com José. Apesar de todo o sofrimento, o que José experimentou por causa da traição de seus irmãos, ele não demonstra desejo de vingança, mas sim um desejo de verificar se eles tinham aprendido com seus erros, se eles já tinham se arrependido do que eles tinham feito contra ele próprio, contra José. E é uma lição importante para todos nós, pois isso nos lembra que o perdão é uma escolha consciente, que pode levar à restauração de relacionamentos quebrados. José podia estar com ódio, com raiva, né? Dali diante dos seus irmãos, ele naquela posição, mas ele não age com vingança, né? E aqui nessa narrativa, ela nos convida a examinar nossos próprios relacionamentos familiares e considerar como o perdão e a reconciliação podem desempenhar papel na cura de feridas antigas. E José manda prender Simeão como refém, né? E essa estratégia de José nos faz refletir sobre as medidas extremas que algumas vezes são necessárias para alcançar reconciliação e restauração. José teve que fazer isso para mostrar realmente se ele via neles, nos seus irmãos, algum arrependimento, porque eles poderiam passar por alguns testes. José, na verdade, estava testando seus irmãos. E é fundamental e importante a gente notar a angústia e o arrependimento que os irmãos eles começam a sentir no momento que eles reconhecem que estão sendo castigados, porque ali eles estavam numa terra estranha
estavam em busca de alimentos e agora eles são acusados de espiões pelo governador daquele lugar, que no caso era José, irmão deles. E eles reconhecem que estão sendo castigados por seus pecados passados e que esses problemas atuais são a consequência de suas ações no passado, suas consequências de ações que eles fizeram anteriormente. E isso ilustra o princípio bíblico, porque muitas vezes nós colhemos o que plantamos, o que semeamos, e que a confissão e o arrependimento são passos essenciais em direção à restauração. E José ouve essa conversa deles. José, ele ouve e ele começa a chorar. Diz aqui no versículo 24, e retirando-se deles, eles porém não sabiam que José os entendia, e retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ou seja, José entendia o que eles estavam falando, né? E José chorou quando viu eles falando entre eles, né? Do que eles tinham feito. Eles estavam comentando entre eles, dizendo que aquilo que eles estavam passando era consequência dos erros que eles tinham cometido quando eles venderam o seu irmão. Então vamos continuando. No versículo 27 diz assim: abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolhavam-se, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje conosco, pai, na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha uma sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e vieram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim? Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se não te tornar a trazer, entrega-me e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas canas com tristeza à sepultura. Então aqui nós vemos que o encontro, né, de José e seus irmãos é marcada por um fato que José faz na vida de seus irmãos, para que eles pudessem reconhecer de que aquilo que eles estavam atravessando, aquela situação que eles estavam passando, eles sendo acusados de espiões, eles José pediu para trazer o irmão dele, o mais novo, que tinha ficado com Jacó, com Israel, seu pai. Mas seu pai não quer deixar o seu filho mais novo ir a pedido do faraó, porque Jacó, ele tem medo que seu filho mais novo, Benjamim, aconteça a mesma coisa que aconteceu com José. Mas Rúben diz a ele: não, eu prometo ao Senhor, eu dou os meus filhos, os 2 meus filhos, mata os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Então, a questão também do dinheiro devolvido no saco de grãos é outro elemento intrigante que nós vemos aqui, porque os irmãos, ao descobrirem o dinheiro em seus sacos, eles ficam apreensivos e confusos. Eles não estavam entendendo nada. Como é que eles tinham ido comprar mantimento, alimentos lá no Egito, compra,
e quando eles estão voltando com os alimentos, eles veem que o dinheiro que eles pagaram estavam dentro dos sacos. Ou seja, os irmãos, ao descobrirem o dinheiro em suas sacas, eles ficam apreensivos e confusos, imaginando que estão sendo acusados de roubo. E essa descoberta que ainda mais gera mais ansiedade em seus corações já atribulados. No entanto, essa situação também serve para adicionar um elemento de suspense à história, né? Por quê? Porque José estava fazendo tudo isso de caso pensado para que justamente os seus irmãos não entendessem. José estava deixando seus irmãos confusos, né? E a gente vê que aqui termina o capítulo, né? Com os irmãos de José, quando voltam para a presença do seu pai, eles relatam tudo a ele, né? E eles dizem o pedido que o faraó faz, que mande para o Egito o seu filho mais novo, né? E é interessante notar que como o capítulo aqui termina, né? Com Israel, com Jacó, expressando o seu lamento pela partida de Simeão e seu temor pela possível perda de Benjamim. E ele diz: estes filhos me roubaram, José já não existe, Simeão já não existe, e agora vocês querem levar Benjamim, tudo está contra mim. Isso quem diz é Jacó. E ele faz esse desabafo, revelando uma profunda dor e um desespero, né? Porque Israel estava vivenciando um desespero, porque ele recebe as notícias agora de que o seu irmão Simeão tinha ficado, e agora eles chegam dizendo que eles tinham que levar de volta, em troca, Benjamim. E isso deixa o coração de Israel, o coração de Jacó apreensivo, né? Porque ele agora tem medo de que aconteça com o seu filho mais novo, Benjamim, o mesmo que aconteceu com José. Então, esse capítulo 42, nós vemos aqui um dos motivos mais importantes, mais profundos, que nós encontramos aqui nesse capítulo 42, foi a questão do perdão, né? Porque a questão do perdão é tratada aqui com fidelidade, porque José e seus irmãos enfrentam conflitos e ressentimentos do passado. E esse capítulo nos lembra que o perdão é um ato de amor e generosidade. E José já tinha perdoado seus irmãos, porque ele não faz o que ele fez como uma forma de castigo, de punição, mas sim para reconhecer que seus irmãos, para saber, procurar ver se seus irmãos tinham se arrependido daquilo que eles tinham feito. E a gente vê aqui o perdão de José, né? Ele teve a capacidade de perdoar aqueles que tinham lhe magoado, aqueles que tinham magoado a José. E ele vai lá e perdoa todos eles. E nós também vimos aqui que a viagem dos irmãos ao Egito é repleta de perigos e desafios, e eles dependem da proteção e orientação divina para enfrentar essas adversidades. Deus aqui está guiando aqueles irmãos de José, a família de Jacó, ao povo de Deus, para que eles possam ir até onde havia suprimento, para que eles não morressem de fome. Então, tudo isso, orientação de Deus. Então, a gente viu também aqui o encontro dos irmãos com José, que é um momento de autorreflexão e arrependimento. Eles reconhecem a culpa por seus pecados, quando José acusa eles de eles serem espiões. Então, ali eles reconhecem a culpa. Eles acham que agora o que eles estavam passando, atravessando ali, era consequência do que eles tinham feito no passado, do que eles tinham cometido, os erros que eles tinham cometido no passado. E aí vem o arrependimento genuíno sobre eles para levá-los a uma transformação. Nós temos que pedir a Deus, né? Sempre orarmos a Deus pela humildade de reconhecer nossos próprios pecados. Muitas vezes nós demoramos a reconhecer pecados. Muitas vezes nós não somos humildes para reconhecer os nossos erros.
Nós temos que buscar arrependimento sincero e permitir que Deus nos transforme em pessoas mais compreensivas, pessoas mais compassivas, pessoas virtuosas, pessoas que têm capacidade de perdoar. Às vezes alguém nos fere e nós nos tornamos com o coração endurecido, amargurado, nós não queremos perdoar. E às vezes passa um tempo para que nós possamos perdoar aquelas pessoas. Então a gente tem que nos voltarmos para Deus e pedir a Deus que Ele coloque no nosso coração essa capacidade de perdoar aqueles que nos magoam, aqueles que nos ferem. É isso que a palavra de Deus nos ensina no dia de hoje, amém?